todos os africanos e descendentes de africanos que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja profetisa é a Helena White, me explicam só uma coisa. Será que eu entendi mal? Será que eu ouvi mal o que este senhor, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Brasil, vai falar neste programa? Eu acho que o canal é Mira da Verdade. Vai falar aqui. Será que eu ouvi mesmo bem? Ou eu estou com problema de audição? Ou os meus ouvidos, os meus tímpanos já estão mal? Acompanham só comigo e me digam alguma coisa. Faz favor, prestem atenção. Ellen White, nos seus escritos, menciona assim 2 tipos de escravos. Ela menciona um tipo de escravo que obviamente estará no reino dos céus. Ele viveu segundo a luz que ele tinha. Agora tem um grupo de escravos que realmente ela menciona como se eles não tivessem existido. Então ela menciona certos escravos como se não tivessem existido. Embora o termo não seria escravos, mas escravizados. Ok? Mas pronto. Continua. Em que sentido ela fala isso? Ela fala de um grupo de escravos que não conheceu outra coisa na vida senão o açoite do seu senhor. E essas pessoas foram criadas tanto abaixo do porrete, diríamos assim, que essas pessoas não conseguiram, alguns dessas pessoas não conseguiram desenvolver uma mente, uma racionalidade suficiente para poder dizer um sim para Deus, até mesmo em pensamento. Ela menciona nos seus escritos que, de acordo com o que ela recebeu de revelação de Deus, que algumas dessas pessoas, eles não são todos escravos, não. É um grupo muito específico que não conheceu algo além do açoite do seu senhor, né? Esse grupo muito específico que não teve um desenvolvimento mental. Ela comenta, né, que Deus, na sua misericórdia, os tratará como se nunca tivessem existido. Ou seja... Como assim? Não entendi. Deus, na sua misericórdia, vai os tratar como se nunca tivesse existido. Ou seja, indivíduos que foram levados como escravos em países estrangeiros foram oprimidos, massacrados, torturados, destruídos da sua vida, listrados da terra em que eles viviam em liberdade, que não eram escravos na sua própria terra, levados como escravos, não aceitaram Jesus Cristo. E por conta de não aceitarem Jesus Cristo nem na sua consciência, porque desenvolveram um trauma, uma doença, um problema mental, como está aí a dizer, então Deus, na sua misericórdia, vai tratar esses indivíduos como se nunca tivessem existido. Ou seja, nunca tivessem existido. Mas, olha, a minha mãe havia me dito, meu filho, você vai ouvir e vai ver muita coisa nesse mundo. E a minha mãe tinha razão. Tinha mesmo razão. Continua. Não serão ressuscitados nem para se perder e nem para ir para o céu. Agora, quando o texto bíblico fala em Romanos 14:12, 2 Coríntios 5:10, de que todos comparecerão perante o tribunal para perdição ou salvação, veja, isso se refere a todos os seres humanos que podem dizer um sim ou não para Jesus. Ellen White fala de um grupo, de uma minoria de escravos que não podem nem dizer um sim nem um não. Então, neste caso, ela não está contradizendo o texto bíblico. Vocês perceberam? Entenda uma coisa. Seja o senhor pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja Helena White, na questão de linhagem, eles são descendentes de romanos. Muito provavelmente este pastor ou é descendente de holandês, de francês, de portugueses, que tomaram o Brasil, não é, e se instalaram aí. A Helena White muito provavelmente é descendente de franceses ou de ingleses que tomaram os Estados Unidos. Então são descendentes de romanos, ok? Mais modernos, são descendentes de romanos. No entanto, são os povos que oprimiram outros povos, levando como escravos em terras que hoje eles lá estão. E a Helena White vem trazer essa narrativa, ou seja, você que foi oprimido, os teus antepassados. Porque quando a Helena White está falando de escravo, vamos contextualizar, mano, não precisa ir na faculdade ou dizer que o Espírito Santo tem que entrar para você entender os contextos das coisas. Quando a Helena White fala sobre escravos e escravizados, entenda, não está a se referir a escravos ou pessoas que ela não conheceu. Está a se referir sobre a sua própria realidade, porque os únicos que ela viu com seus próprios olhos sendo oprimidos, levados como escravos ou sendo escravizados nos Estados Unidos, que é a realidade dela, são quem? Eram brancos? Não, eram pretos.
indígenas. No entanto, esses mesmos que foram oprimidos, que não tiveram tempo de aceitar Jesus, não conheceram Jesus por causa do sofrimento, por causa do trauma, um grupo desses serão, pela misericórdia de Deus, esquecidos. Não vão ser ressuscitados nem para morrer, nem para viver, apenas simplesmente apagado. E ele no final acaba dizendo que isso não contradiz a Bíblia. Se todos os textos bíblicos, deixa ainda ler. Se calhar ele tem boa razão. Mas vamos ver o que a Bíblia está a dizer. Então está aqui a minha Bíblia, não é? Está aqui a minha Bíblia. Romanos 14, versículo 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso não corrobora com o que a Helena White disse. Não. Se calhar outro texto está a falar, né? Então vamos lá ainda ver outros textos. Acho que é o segundas de Coríntios 4, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui não está a dizer alguns, aqui está a dizer todos. Você não está a ver que isso já é contraditório? Ô senhor pastor, vocês que fizeram curso de exegeta, hermenêutica, de linguística, mas como é que em coisas muito simples, termos muito simples, você começa a complicar as pessoas? Estão a pensar que nós não estamos a estudar o quê? Estão a pensar que nós não temos cérebro, não temos miolo aqui dentro, não temos consciência para analisar os contextos com base nas próprias palavras? A Helena White disse alguns, a Bíblia disse todos, então alguns e todos, não é diferente. Não é diferente alguns e todos. Pastor adventista, por favor, com todo respeito, não goza conosco, faz favor. Você acredita mesmo nessa narrativa que a Helena White disse? Você acha mesmo certo e justo? Pensa ainda num Deus de justiça. Mas como é que o indivíduo que foi tirado da sua terra, levado como escravo pelos próprios irmãos da Helena White, ela é branca, o senhor também é branco. Então são os teus avós que fizeram isso nos pretos que foram levados como escravos lá. Por não aceitarem Jesus, que desenvolveram um trauma. Pela misericórdia de Deus serão esquecidos. Isso é misericórdia. Isso é justiça. Mas tem coisas que não consigo argumentar, meu irmão. É sério. Mas agora vamos ainda ver o outro vídeo do próprio Senhor a falar mais algo. Preste sua atenção nesse outro vídeo aqui que o pastor está aqui a falar mais algumas coisas aqui. Faz favor, preste sua atenção, mano. Mas eu gostaria que você desse o seu comentário. Por quê? É exatamente isso que os críticos fazem. Eles interpretam muitas vezes Ellen White com base num parágrafo ou numa frase e não avaliam o todo do pensamento da autora. Então, é assim, é normal que ele defenda a sua profetisa. É normal que ela, porque são irmãos da mesma raça, do mesmo povo, da mesma linhagem, da mesma origem. São irmãos, são família. Ok? Então é normal que ela defenda. Não importa o que a Helena White vai falar, se está descontextualizado, se está mais claro possível de que aquilo é racismo, de que aquilo é síndrome do racismo. Claro que ele vai dizer sempre não, porque quem sofreu o racismo não é esse senhor pastor. Não é eles que sofreram, não é eles que detectam com facilidade o que é racismo. Esses aqui não sabem disso. Eles não passaram na pele isso. Então ele vai defender como uma coisa normal. Tá sabendo? Não é. Você que está entendendo mal Helena White. Não, mano. Agora vamos ainda ouvir o que ele próprio vai ler sobre Helena White. Está dizendo que os outros críticos malvados entendem mal. Entenda só o que ele vai ler. Ele próprio, pastor, vai ler. Entenda agora. Vamos ler esse texto que ela escreveu em 1896. Ela afirma o seguinte: mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Qual é essa prole que a coloca em desvantagem? Essa prole é o quê? Essa prole é o quê? Se é prole hereditário, tá? Herdou. Mas isso é o quê que ela está a dizer? Que não tem o direito. Isso é o que eu não tenho direito de levar? A prole que me leva em desvantagem é o que essa prole que ela não vai estar a dizer. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança por toda a vida. Mas qual é esse patrimônio que me levaria? Qual é esse tipo? Qual é o problema? Deficiente, nasci deficiente, com olhos, sou doente, nasci com HIV. O que é essa deficiência? É o que é? Que a Helena White quer dizer que impede com que um branco, um negro, um branco pudesse, por exemplo, casar. Isso é o que a Helena está falando? Essa hereditariedade é o que? Explica.
Por essa razão, caso não houvesse outras, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. Você lê essa citação a princípio e pensa assim, nossa, Ellen White era racista porque ela recomendou que brancos e negros não se casassem. Aham, e não é? Não está claro, senhor pastor. Não está claro no que você leu, não está claro. Me explica ainda, faça um vídeo, por favor, se conseguires ver esse vídeo, né? Porque o senhor tem muitos likes, tem muitos seguidores e às vezes acabam de ignorar certas coisas. Por favor. Essa hereditariedade é o quê? Essa herança é o quê que ele não tem direito? Não era suposto a Ellen White dizer aos seus irmãos que eram escravocratas, lhes dizer que vocês não têm direito de trazerem outros povos de outros lugares como escravos. Vocês não têm direito de oprimir. Vocês não têm direito de oficializar a escravidão. Não é isso que o branco não teria direito de fazer ao outro ser humano. Mas em vez disso, Ellen White disse que não tem direito de fazer o quê? De casar e dar essa herança. Essa herança é qual? Esse DNA é qual? Que está a se referir? Ah, é preto já. É ser preto. Então não tem o direito de ser preto, para preto. Não é preto, não é a cor que ela está a falar. Ou não? Se não é a cor que ela está a se referir, se não é a estrutura fenotípica do homem negro, é qual? É qual essa herança? Pastor, por favor, faça só um vídeo explicando sobre isso. Essa herança é qual? Põe em desvantagem. É qual essa herança? Por favor, faça só um vídeo para me responder, ok? Continua. Eu quero lembrar você de uma coisa. Ellen White escreveu isso em 1896. A segregação racial, o racismo nos Estados Unidos era muito forte. Mas até agora irmão. Mas até agora o racismo no teu país, Brasil. Mano, quantos pretos estão na cadeia? Quantos pretos morrem lá no Brasil? No Brasil, não estamos a falar nos anos já da Ellen White. Nesse ano, assim, 2024. Ah? Racismo já acabou? Então, a Ellen White só disse aquilo por causa do racismo lá. E o racismo hoje? Epá, pastor, sejam sinceros. Sejam mesmo sinceros. Quando eu era criança, fruto da herança, do complexo de inferioridade que nós víamos, que nos também foi ensinado através da escola, novela, filmes, de que o branco é altamente inteligente. O branco, meu irmão, eu cresci e analisei e vi. Eu sou mentiroso, manipulador. O que ele mais tem é manipulação, mas também é lógico, faz sentido. Está no DNA, é herança dos seus antepassados, tem mesmo que manipular. E tem que se salvaguardar, defender os seus irmãos. Por isso que eu disse que é normal que ele defenda a Ellen White. Estás a ver? É normal. Isso está mais do que claro, ô pastor. Sejam sinceros com as pessoas. Sejam sinceros com as pessoas. Não fazem isso. Ok? Essa herança é qual? Que nos põe em desvantagem? É deficiência? Qual deficiência? Nada. Agora vamos analisar uma coisa. Há um texto do próprio livro da Ellen White. Eu vou tomar aqui uma leitura. Ok? Que vocês mesmo, adventistas, africanos, descendentes de africanos ou não africanos, me respondam nesse vídeo, ok? O que eu vou ler aqui, não é? Me respondam nesse vídeo. O que está escrito aqui, que vocês estão a ver aqui, eu vou tomar leitura. Vocês são filhos de Deus. Ele adotou vocês e Ele deseja que formem características aqui que lhes darão entradas na família celestial. Lembrando disso, você será capaz de suportar as provações que encontrará aqui. No céu não haverá nenhuma linha de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Não haverá linhas de cor, mas todos serão brancos como Cristo. Esse branco não é cor. Esse branco não é uma linha de cor. Ou será uma água, ou vento. Tá entendendo? Então não haverá cor. Por que ela citou? Serão brancos como Jesus. Não, há quem vai dizer, não, aqui a Ellen White está a dizer, não é? Depois podes ler, a Ellen White está aqui a dizer que não, é branco do coração. Será mesmo? Agora a minha pergunta é, qual é a concepção que a Ellen White teve sobre a característica de Jesus? É isso aí, ok? Qual é a visão que a Ellen White teve sobre como é a característica, a pele de Jesus Cristo? De branco, de vermelho, de amarelo, de preto, qual? Para entendermos se de facto, nesse texto aqui, quando ele diz que todo mundo será branco como Jesus, está falando do coração ou está falando mesmo da pele, da raça, do povo, da imagem de Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. E isso não seria eu a dizer.
Adventista. No seu sermão, ok? No seu sermão, ele próprio vai explicar, para não ser eu a explicar. Tá certo? Vamos lá. Então, presta atenção. Você conhece bem essa face, não conhece? O que você sabe dela? É a face mais parecida que Ellen White descreveu de uma gravura da face do Cristo humano. Há poucos meses nós pedimos que um artista olha que essa imagem aqui, um desenho de preto, para tentar de indígena, trazer a face de Cristo de árabe, frontal. Continua. Ele gastou quase 3 meses para poder produzir e ele trouxe isso aqui. Esta seria basicamente uma ilustração artística do que seria a face de Cristo frontal. Você pode observar que é uma pintura totalmente técnica. Ele entrevistou vários e vários artistas da CPB, fora da CPB, para chegar a essa produção. E eu quero mostrar agora a produção final. Está aí, ó. E graças à associação ministerial, à direção do campo, a PAC, vocês vão receber cada uma dessa face impressa. Tá bom? Um presente da associação ministerial, já trouxemos aí, e vocês vão receber gratuitamente. Depois vão dizer que nós é que interpretamos mal. Ou seja, na mente da Helena White, a perspectiva da Helena White, aquela é aproximadamente a imagem de Jesus Cristo, branco. Então, coaduna contexto que ela diz que todos nós seremos brancos como Jesus. Não haverá uma linha de cor, mas seremos brancos como Jesus. E qual é a imagem que a Helena White teve como Jesus? Vocês próprios viram. Vocês próprios viram. Brancos. Eu vou agora me direcionar a um senhor que é arqueólogo. O doutor Rodrigues, né? Doutor Rodrigues, o senhor mesmo que é arqueólogo, que se formaram em bué de áreas, estudaram em muitas coisas, estás mesmo de acordo com essa afirmação da Helena White? Estás mesmo de acordo com esses ensinamentos? O senhor é preto, pode dizer que não, é descendente dos judeus, esquece. Quem olha para ti sem abrir a boca vai falar que és africano, senhor doutor Rodrigues. És africano, és preto. Ok? Então, tua linhagem é mais africana do que propriamente dos judeus. Isso não se discute, o senhor mesmo sabe. Ok? Então, o senhor é de acordo com isso. Porque eu, com todo respeito, eu não consigo vos entender. Numa hora os senhores são tão inteligentes, tão intelectuais, tão argumentativos. E em certos momentos parecem crianças que não conseguem dar resposta em coisas muito óbvias e simples. E isso nos faz sentir idiotas, ou seja, vocês estão nos fazer sentir idiotas, ou seja, como se fôssemos covardes que não conseguimos entender as coisas. Ou seja, as coisas só são como são quando são vocês a falarem, sendo que o que nós estamos a ver é óbvio que nós estamos a ver. É normal vocês dizerem que era racista, tudo bem, é normal. Tem tantos racistas por aí, não pode dizer que não, naquela época, naquele tempo. Então também vamos dizer que os portugueses não eram racistas porque naquela época, naquele tempo, não é? Também vamos dizer que os padres católicos, as madres ou os evangélicos que vieram aqui e que compravam escravos também não eram racistas porque naquele tempo, naquela época também. Ah, não, vamos contextualizar o tempo, a época, é que naquele tempo. Então ninguém era racista. No mundo ninguém era racista. Se nós pegamos os mesmos argumentos que aplicam na Helena White para dizer que ela não é racista por causa daquele tempo, daquela época, então ninguém no mundo era racista, porque naquele tempo, naquela época. Tá a entender, doutor Rodrigues? Faz favor, sejam sinceros e honestos. Sejam sinceros e honestos. Não enganem os povos. Não enganem as massas. Meus irmãos africanos, vamos despertar. Ok? Vamos despertar. Nós estamos a depender muito que eles próprios tragam determinados argumentos para acreditarmos se é verdade ou não. É mais fácil vocês darem credibilidade naquilo que sai da boca dos senhores intelectuais, dos donos do conhecimento, não é? Que sai da boca de um alemão, de olhos azuis ou de um branco, por exemplo. Aí vocês africanos dão a credibilidade sem questionar. Mas quando sai da boca dos vossos próprios irmãos, a primeira coisa que vem na vossa mente é o bloqueio de crítica, é o bloqueio de fanatismo e de ataque. Mesmo a Helena White sendo racista, eles procuram defender a senhora Helena White. Defendem. E eu digo que é normal porque é irmã deles. Eles são irmãos. São descendentes romanos. São todos romanos, europeus. Estás a ver? É normal que eles defendam. Mas nós africanos, vamos continuar nessas palhaçadas.
Estão a ver o que é que estão a falar de nós? Estão a ver o que é que eles pensam de nós? O leão não pode ser dirigido por lobos nem por hienas, mano. Não pode ser dirigido por lobos nem por hiena. Toma posse da tua própria consciência e se permita estudar por si próprio e questionar o que é óbvio. Nem o facto deles serem intelectuais e vários títulos tenham todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a interpretação daquilo que você próprio com todos eles estão a ver. Porque a manipulação de informação existe. E o que eu te mostrei não foi eu quem disse. Eles próprios estão a falar. Para não dizer, não, eu que disse. Visto o que ele disse sobre o que a Helena White falou. Visto qual é a imagem que eles falam sobre o que a Helena White disse. Visto o que ela falou sobre o casamento de pretos. Mas eles apimentam, mudam a narrativa. E muito provavelmente eles devem ter alterado muita coisa. Quando eles traduzem para do inglês, né? Quando escrevem para português, para outras línguas, eu acredito que eles punem muitas coisas nesse livro da Helena White. Eu acho que ainda tem muita coisa lá que eles baniram. É sério. Só essas coisas que já vazaram, que eles próprios às vezes se contradizem, não conseguem explicar. Mano, eu ainda acredito que tem muita coisa que não foram publicadas da Helena White que compromete toda a estrutura da Helena White enquanto profetiza. Eu acredito. Por quê? Por causa desses sinais. Por causa desses índices, desses detalhes. Porque eu tenho um raciocínio, eu tenho um cérebro, eu analiso, eu penso. E fora da caixa. Ok? Então é basicamente isso. Se acompanha até aqui, obrigado. Compartilhe, deixe o seu comentário. Tamo juntos. Até já!